Gente, estou aqui conversando com o Tenente Salomão, enquanto a matéria estava no ar. Tenente Salomão, que é do Corpo de Bombeiros, bom dia, seja muito bem-vindo. A gente até não percebeu que a matéria já estava acabando, vocês devem ter pego aí a gente conversando um pouquinho, mas é porque é uma ocorrência que realmente mexe com a gente. Imagino que deva mexer muito também com vocês, porque foram 3 dias de buscas, né, Tenente? Isso, bom dia a todos. Mexe, com certeza, né? Apesar da gente ser profissional, praticamente todos ali no Corpo de Bombeiros são casados, têm filhos, né? A equipe que atuou na primeira resposta, no período noturno, né, quando já aconteceu no final da tarde, nos repassou as informações, né? E desde então a nossa força-tarefa especializada foi montada e aí todos os militares, todos os 10 militares que atuaram nessa primeira resposta na sexta-feira, eles pernoitaram no quartel. Todo mundo foi para já pernoitar no quartel, já estava todo mundo com vontade de sair ali no próprio período noturno, mas a gente tem que prezar pela segurança da equipe, né? Ainda tinha perigo de chuva, e aí nas primeiras horas da manhã a gente começou as buscas lá, um pouco antes das 6 horas, quando estava começando a clarear o dia, a gente já estava lá atuando, está passando as imagens aí, tivemos, né, a atuação lá da aeronave, nosso Bombeiro 01, equipe com cães, a Força-Tarefa Especializada, além de todos os bombeiros ali do 7º Batalhão, que é o quartel que atua ali na região, né? Na região de Aparecida de Goiânia. E é um caso que é uma tragédia, né? A gente pôde ver ali a família bastante abalada. A Samila era a única filha do casal. A mãe sem condições de dar entrevista, eu nem consigo imaginar o que está passando na cabeça dessa mãe. Afinal, a menina estava com ela, né? Ela tinha acabado de pegar a Samila na escolinha, na creche, estava voltando para casa, aquela chuva que caiu de uma hora para outra no final da tarde de quinta-feira aqui na região metropolitana, caiu em Aparecida, em Goiânia também. Mas, Tenente, o nosso objetivo aqui é alertar aos pais, alertar os moradores, enfim, toda a população dos perigos que essas chuvas têm trazido para o dia a dia, né? Porque como a gente estava comentando aqui, antigamente a gente não via caso. Tem aquele caso daquele motociclista que teve a moto arrastada, que infelizmente também morreu. Outros casos de motociclistas que também foram arrastados, tiveram as motos arrastadas, mas graças a Deus conseguiram se salvar. E agora esse caso da Samila Vitória. Exatamente. Esse tipo de ocorrência, né, envolvendo desastres aí hidrológicos, ela tem aumentado a nível exponencial, né, no mundo, e aqui em Goiás não é diferente. A gente teve ocorrências ano passado no Adivuto, que eu até participei, um turista que foi arrastado por uma cabeça d'água, né, lá no município de Alto Paraíso. Então, assim, a nossa orientação do Corpo de Bombeiros, o que é? A pessoa não se colocar nessa situação de perigo. Não existe limite seguro para você fazer uma travessia de um curso d'água que ele está em velocidade. Existe uma fórmula, né, até da física, né, que mostra que a energia cinética, ela não depende da massa do movimento, da massa que está deslizando, e ela é proporcional à velocidade. Então, vocês podem ver nas imagens que, às vezes, o volume da enxurrada era pequeno, era raso, mas a velocidade dessa água que vai determinar. Às vezes, você está numa cachoeira, vai tentar passar por tem pouquinha água ali, vou pular. Quando você põe o pé, você é desequilibrado. Então, essa questão da velocidade da água, né, e você não consegue mensurar. Então, a orientação do Corpo de Bombeiros é que as pessoas não se coloquem nessa situação de risco, seja de veículo, seja com moto, seja com carro, e principalmente transeuntes, porque o carro ainda tem uma estrutura, a moto também, né? Aí, não se colocar, não fazer a travessia, né, se manter em local elevado, aguardar essa chuva passar. Como você tem alertado aí, a gente está passando por esse processo, né, das grandes cidades, em que quando chove, e chove de maneira torrencial, a gente tem um alagamento muito rápido. Então, a orientação é essa: quando tiver com um veículo, por exemplo, uma dica de imagem que a gente passa, quando a água estiver aí na região mediana da roda do veículo, não prosseguir com essa travessia, né? Então, sentiu que está ali, porque essa altura é mais ou menos ali na altura do escapamento do carro. Então, as pessoas às vezes tentam fazer a travessia, fica parado, a água começa a entrar pelo escapamento, apaga esse carro. Apagou, ela fica ali totalmente propensa ali agora ao que aquele curso d'água vai fazer com o veículo. Se continuar aumentando, outro ponto que a gente coloca chegou na região média dos faróis, já tem grande probabilidade, independente do tamanho do carro, desse carro começar a rodar e ser levado pela enxurrada.
Então tem que tomar muito cuidado, né? Já que o senhor entrou nesse ponto de orientações, hoje a Juliana está fechando aqui o jornal com a gente, a Bruna está de folga. Então, Juliana, coloca pra gente aquele VT que a gente foi às ruas perguntar para as pessoas o que elas fazem quando se deparam por uma situação como essa. Vamos ver o que o pessoal respondeu, que daí dessa forma o tenente já está aqui para responder se está certo ou não, o que fazer nesse momento. Vamos acompanhar. Tem que ficar em casa ou dentro do carro, tem que se proteger. É complicado. A Goiânia aqui, quando chove, não tem como andar, não. É parar. É parar. A gente viu aí 2 casos de uma pessoa falou nem sair de casa, mas nem todo mundo tem essa opção, ou às vezes quando chove a pessoa já está na rua, não está em casa. Mas a gente viu também o motociclista falando de parar, de não enfrentar. É isso mesmo? Estão certas essas pessoas? Sim, sim, com certeza. A orientação do Corpo de Bombeiros é essa, né? Se você tem a possibilidade, como você falou, de não iniciar um trajeto, né? Quando você percebe que já está ali chovendo forte, esse é o ideal a se fazer. Ah, vou perder o compromisso, vou perder alguns minutos, mas a gente pondera que é mais importante, às vezes, você se atrasar, né, do que, por exemplo, pagar com a vida uma situação como essa. Agora, está em deslocamento, está em alguma situação que você tem que continuar. A orientação é essa. Começou a perceber que o volume de água, está passando as imagens ali, né, já está passando ali dessa metade da roda, procurar encostar esse veículo, né, preferencialmente no local mais alto. Se o pessoal conhecer a região e sabe que tem locais mais altos, essa é a orientação. Por exemplo, a ocorrência lá em Aparecida era um dos pontos mais baixos do setor. É onde essa água ela aumenta muito, ela ganha muita velocidade por conta, né, da inércia ali do movimento que ela vai descendo. Então, procurar locais mais altos, né, e o carro apagou, se viu uma situação em que você não consegue sair sozinha, não pedir ajuda, as pessoas que estão passando, não tentar ajudar, porque você às vezes vai se transformar numa outra vítima. Então a orientação é o quê? Se o carro estiver parado já no local, desligou, apagou no meio da enxurrada, liga 193, tenta, apesar do momento de nervosismo, manter a calma, informar com precisão onde está, mostrar pontos de referência, porque numa ocorrência como essa, às vezes está tendo aí 10 ocorrências ao mesmo tempo, e a gente precisa gerir os recursos para chegar mais rápido no local. Então, passa o ponto de referência e uma orientação que a gente dá é que abra pelo menos um vidro do veículo. Por quê? Ah, mas está chovendo, tenente, mas a gente tem que abrir pelo menos um dos vidros, porque alguns dos carros aí mais modernos, eles têm perfil eletrônico e o carro apagou, às vezes você tem dificuldade de abrir esse vidro posteriormente, né? E aí pode gerar até uma atmosfera ali rica em monóxido de carbono, dióxido dentro do carro, então facilita para a gente o resgate e a segurança dessa vítima que está dentro do carro. Abriu um dos vidros, faz a ligação para o Corpo de Bombeiro e aguarda ajuda. A pessoa que está passando próximo não tenta auxiliar. Se for uma situação de extrema urgência, algo que não dá para não ajudar, o que a gente orienta? Fazer algo para alcançar essa vítima. Nunca entrar dentro da água. Então você pode utilizar ali uma corda, um bastão, um cabo de madeira, algo que você consiga alcançar essa vítima, né, e tente ali fazer de alguma maneira o resgate, mas nunca, em hipótese nenhuma, adentrar. Inclusive, para nós, que somos especialistas, esse também é o último caso. Por isso que a gente chega com embarcação, a gente chega paramentado, né, com roupas especiais, com colete salva-vida apropriado, e ainda assim, chegar, né, nessa vítima é a última opção, a gente sempre vai tentar alcançá-la. Ali no caso da Samila Vitória, inicialmente a notícia que se espalhou aí em alguns Instagrams, em alguns sites de notícia, é de que um adulto também teria sido arrastado ali pela enxurrada, depois não seria um adulto, seria um vizinho de 16 anos. Teve essa confirmação através do Corpo de Bombeiros? Como é que foi essa dinâmica? Não, as nossas equipes não conseguiram apurar, né, essas situações, que inclusive são importantes para a gente, né, na busca. A gente tentou filtrar, né, a gente tinha a equipe que a gente chama de equipe de resposta, que inclusive eu estava participando lá, propriamente dito, nas buscas, e a gente tem a equipe de inteligência, que fica, né, coletando informações, porque se tivesse realmente essa criança, né, esse adolescente, e aí tinha até uma ideia que ele tinha saído alguns quilômetros abaixo no rio. Então era interessante a gente saber como que ele saiu, como que ele fez, se ele viu ela depois novamente, mas a gente não conseguiu apurar.
e é comum em ocorrências de busca você ter muita desinteligência, que a gente fala. São muitas informações, o pessoal passa, fala, eu acho que eu vi, e aí você tem que saber filtrar, porque como o recurso ele é escasso, você tem que saber direcionar exatamente para que você tenha ali a melhor resposta. Então, o que se tem de concreto é que realmente adultos, né, parece que 2 adultos que estavam numa esquina abaixo viram, né, ela rodando e tentaram ajudar, mas quando tentaram se aproximar, viram que a correnteza estava muito forte e perceberam que virariam ali uma possível vítima se eles tentassem, né, chegar nela. E aí ela acabou passando por eles e acabou chegando ali às margens do córrego, entrando lá na vala do rio. Tá certo, então. Quero agradecer aqui ao Tenente Luiz Henrique Salomão, do Corpo de Bombeiros, que participou dessa equipe aí de buscas pelo corpo da Sâmila Vitória. Fica aqui toda a nossa solidariedade à família e os nossos parabéns a vocês que estão todos os dias nas ruas, colocando a própria vida em risco, deixando as famílias em casa para salvar as nossas vidas, as nossas famílias. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, a gente agradece, o Corpo de Bombeiros ele se põe à inteira disposição, né, para estar sempre aí orientando a população. É uma ocorrência grave porque ela tem aumentado e a gente ainda está aprendendo a lidar com ela, a própria população, né, você pega acidente de trânsito, todo mundo hoje entra dentro do carro e já põe o cinto de segurança, já sabe que é um item necessário. Agora, essas ocorrências envolvendo acidentes, desastres hidrológicos, eles são muito novos. Inclusive, já que a gente tem a oportunidade aqui, eu queria complementar, né, assim, não só no ambiente urbano, isso é um risco, né? A gente tem, como eu falei ano passado, aí, incidentes que têm aumentado a sua ocorrência em zonas de cachoeira, de córregos onde é feito o ecoturismo. Que são muito populares aqui no nosso estado de Goiás, tem várias cidades turísticas, balneários, e sempre existem também essas ocorrências. A pessoa subestima um pouquinho a força da natureza? Sem dúvida. Inclusive, esse tipo de ocorrência ele é comum em regiões onde a gente já tem um histórico desse tipo de ocorrência e o pessoal às vezes negligencia, até mesmo assim, por exemplo, não contratando um guia. A gente teve informações aí que o pessoal vai para essas cachoeiras nessa época do ano, não contratam guias, né? Tentam fazer o ecoturismo ali por conta própria e a orientação do Corpo de Bombeiros é que eles façam, né, esse ecoturismo responsável. Essa época do ano é importante salientar que a Defesa Civil, né, estadual e municipal, ela tem desenvolvido ferramentas, né, aproveitar a oportunidade aqui, se você ainda não tem cadastrado o seu telefone no sistema do CIMEGO, que é o nosso Centro de Meteorologia Estadual, ele emite diário alertas de tempestade e raios. Então, é só mandar um SMS para o número 40199. Mandar esse SMS para o número 40199, manda um oi e segue as instruções que você será cadastrado e receberá esse tipo de alerta no próprio celular. Olha aqui, Karina, vamos mostrar na câmera 3 o que o tenente está falando, que eu tenho meu celular cadastrado no 40199 e, inclusive, hoje eu já recebi um alerta aqui de chuvas intensas, raios e vendavais, que começou às 10 horas da manhã de hoje, tem previsão para acabar amanhã às 10 horas da manhã. Então, 40199, manda sua mensagem para lá, não precisa falar nada, precisa falar só um oi e já é cadastro automático, isso, né? Aí vai seguindo as instruções, né? E aí o número já é cadastrado. Então, assim, percebeu, né? Tá tendo a oportunidade de receber um aviso desse, sabe que está numa época de muita chuva, não procurar esse tipo de ecoturismo. Ou, se for fazer, a gente escuta muito isso o pessoal lá da Chapada falando. Se vier nessa época de chuva, é outro tipo de ecoturismo. Não é o de banho, é o quê? É o de contemplação, de fotografia. Tem várias maneiras do pessoal aproveitar o ecoturismo nessa época de chuva. Então, não, mas eu quero fazer a prática do banho. Então, contrata um guia. Um guia para ter segurança, isso, né? E fica atento aos sinais, né? A gente agradece a oportunidade aqui de falar, porque como é uma coisa nova, esse tipo de ocorrência que acontece em cachoeira chama cabeça d'água, que é um volume muito repentino de chuva que acontece geralmente na cabeceira do rio. Por que é o perigo? Porque às vezes na região onde a pessoa está tomando banho não está nem chovendo. Só que na cabeceira do rio está chovendo. Aí vem o volume de água. Vem o volume de água. Quais são os sinais? O aumento repentino, né, desse volume d'água, a presença de detritos, né, folhas, galhos, troncos, sujando essa água e a mudança de tonalidade. Geralmente esses rios eles têm uma água mais cristalina. Então o rio começa a sujar a água, começa a aumentar a presença de espuma e detrito. Começou a perceber esses sinais,
é momento de imediatamente abandonar o local onde está tomando banho e sair para um local mais elevado, às margens do rio. Nessa ocorrência que, como eu falei, aconteceu ano passado, né, de um turista americano que veio a ser levado por uma cabeça d'água, ele tinham ali outros turistas que, de alguma maneira, conseguiram perceber esses sinais, era um grupo grande e eles conseguiram sair. Infelizmente, ele foi pego de surpresa e também foi levado. Então, isso aí é uma orientação que a gente passa, né, porque a gente percebe as cidades aí como Pirenópolis, né, o complexo ali de cachoeiras da Chapada dos Veadeiros. Que vem acontecendo, E né? vem recebido mais turistas a cada dia. Então, segue aí essa orientação. Tenente, muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Bom dia a todos, obrigado.